Hoje você vai ouvir uma história sobre perdas, traição e recomeço. Uma história que prova que o destino sempre coloca cada um exatamente onde precisa estar. Antes de começarmos, verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo essa história. Hoje eu quero compartilhar algo muito íntimo. Uma história de perdas, traição e recomeço. Talvez, ao me ouvir, você perceba que o destino sempre nos coloca exatamente onde precisamos estar. Eu tinha 62 anos quando perdi meu marido, Raul. 38 anos juntos. 38 anos de risos, lágrimas, sonhos compartilhados e até segredos que só nós conhecíamos. Ele cuidava do jardim com paciência, preparava o café da tarde e, ao entardecer, sentávamo-nos na varanda para conversar, admirando o sol desaparecer no horizonte. Acreditei que conhecia cada pedacinho da nossa vida, que conhecia Raul, mas o tempo, como sempre, guardava surpresas e segredos que eu jamais poderia imaginar. O funeral foi silencioso, repleto de flores brancas e lágrimas contidas. Minha filha única, Camila, parecia distante, quase fria. Havia algo em seu olhar que eu não conseguia decifrar. Um misto de impaciência e desprezo que me doía mais que a perda. Dias depois fomos à leitura do testamento. Sentei-me na poltrona de couro da sala do advogado, o tic-tac do relógio ecoando cada batida do meu coração. Camila, ao meu lado, cruzava as pernas, distraída com o celular. Quando o advogado começou a ler, senti o mundo desmoronar aos poucos. A casa principal, os terrenos, todas as economias e investimentos, tudo estava no nome de Camila. Para mim, restava apenas a posse de uma casa antiga, afastada, esquecida pelo tempo e pelos outros. Camila, quase rindo, disse: "Mãe, papai sabia o que fazia. Talvez agora aprenda a se virar sozinha." Palavras duras, como se eu, que a criei nos braços, fosse um peso a ser deixado para trás. Dias depois, vi minhas malas sendo deixadas na calçada. A chuva fina molhava o chão e meus olhos. Ela não olhou para trás. E quando o portão se fechou, percebi que tudo que eu conhecia havia desaparecido. Mas a casa antiga, aquela casa, mudaria tudo. A estrada até a casa antiga era longa, estreita e cheia de curvas. Cada quilômetro me afastava do que eu conhecia, e quanto mais eu me aproximava, mais sentia que o mundo havia me deixado para trás. O sol se punha atrás das colinas, tingindo o céu de tons de laranja e cinza, como se anunciando o início de um novo capítulo, incerto e solitário. Quando finalmente avistei a casa, meu coração apertou. Ela era imponente, mas o tempo e o abandono haviam deixado marcas. Madeira desgastada, janelas que rangiam, paredes com buracos por onde o vento entrava e um telhado que parecia lamentar os anos de negligência. Dentro, o cheiro de mofo e madeira velha me envolveu. Naquela primeira noite, encolhida sob um cobertor que cheirava a esquecimento, senti o frio atravessando meus ossos. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir cada batida do meu próprio coração e o estalar da madeira sob o vento. A sensação de estar sozinha era esmagadora. Nos dias que se seguiram, cada tarefa se transformou em um desafio. Sem eletricidade, acendia velas, sem água encanada, retirava baldes do poço e, nos momentos mais difíceis, falava com o retrato de Raul, como se ele ainda estivesse ali. "Por que você me deixou assim, Raul? Sempre estive ao seu lado." Os dias passavam lentamente, cada hora parecia durar uma eternidade, mas, aos poucos, senti uma mudança dentro de mim. Limpei o quintal, plantei flores, restaurei móveis antigos. A dor e a solidão começaram a se transformar em algo novo, força. Certa noite, sentada na janela, observando a lua cheia, sussurrei para mim mesma: talvez o destino tenha me trazido aqui não para me punir, mas para me libertar. Ainda não sabia, mas essas palavras seriam o início de uma jornada que mudaria minha vida para sempre. Algumas manhãs, a casa parecia mais silenciosa do que o normal. A madeira rangia sob meus passos e o vento soprava pelas janelas quebradas, sussurrando os segredos que só a velha casa conhecia. Foi numa dessas manhãs que decidi limpar o quarto dos fundos,
o mais antigo de todos, coberto por poeira e memórias esquecidas. Enquanto varria o chão, ouvi um som metálico, quase abafado, vindo debaixo das tábuas. Meu coração disparou. Ajoelhei-me, retirando cuidadosamente a madeira solta, e ali estava uma pequena caixa de ferro enferrujada pelo tempo. Segurei a caixa com mãos trêmulas. Estava trancada, mas dentro do compartimento havia uma chave antiga, presa por um fio de arame. Tremendo, encaixei a chave na fechadura. Um estalo seco ecoou pela sala silenciosa. Dentro, uma carta dobrada, amarelada pelo tempo. Reconheci imediatamente a caligrafia de Raul. As lágrimas vieram antes que eu pudesse ler a primeira linha. Se você está lendo isto, minha Lúcia, é porque o destino seguiu seu curso. A casa nunca foi apenas um abrigo. Aqui está guardado o que sempre quis proteger de olhos gananciosos. Busque no velho porão. A verdade te espera. Meu coração acelerou. Segurei uma lamparina e desci cuidadosamente as escadas estreitas do porão, cada passo ecoando no silêncio antigo da casa. Atrás de uma parede falsa, encontrei uma pequena porta de madeira. Empurrei com força e lá dentro, envoltos em panos grossos e cobertos de poeira, estavam documentos, títulos de propriedade e certificados de mineração. Todos em meu nome. Caí de joelhos, chorando. Raul não me havia traído. Ele me havia protegido. Naquele instante, compreendi algo que até então parecia impossível. Nem tudo que pareceu abandono era esquecimento. Havia cuidado e amor escondidos por trás de cada silêncio da velha casa. Nos dias seguintes, levei os documentos até um advogado da cidade. Cada passo dentro daquela casa antiga parecia mais leve, como se o próprio lugar soubesse que algo finalmente se revelava. Sentada em frente ao advogado, ouvi com incredulidade. As terras que Raul havia registrado em meu nome eram ricas em minérios e investimentos valiosos, escondidos cuidadosamente de olhares gananciosos. Ele explicou cada detalhe, cada certificado, cada contrato antigo. Minha mente tentava absorver tudo, mas era impossível não sentir uma mistura de surpresa e alívio. Raul, mesmo sem estar mais ao meu lado, havia me protegido até o fim. Havia planejado cada detalhe para que ninguém pudesse me prejudicar, e aquele gesto silencioso era o maior ato de amor que eu poderia imaginar. Com o tempo, comecei a estudar administração, contratos e investimentos. Cada página que eu lia, cada termo que aprendia, me fazia sentir mais confiante, mais dona do meu próprio destino. O medo e a solidão que me haviam acompanhado nos primeiros dias na velha casa foram gradualmente substituídos por determinação e força. Enquanto eu reconstruía minha vida, recebia notícias da filha, Camila. O dinheiro que ela herdara de Raul desaparecera rapidamente em festas, viagens e gastos impulsivos. Amigos desapareceram, dívidas aumentaram, e ela começou a compreender lentamente que o luxo e a vaidade não preenchem o vazio de uma vida sem propósito. A velha casa, que antes parecia um refúgio esquecido e triste, agora se tornava o lugar onde eu renascia. Cada tábua rangendo sob meus pés, cada janela antiga, cada canto empoeirado, testemunhava minha transformação. Eu não apenas possuía riqueza, mas também algo muito maior, minha própria força e autonomia. E naquele silêncio eu percebi: Raul não me deixara sozinha. Ele havia me dado a chave para reencontrar minha própria vida. Meses se passaram desde que comecei a organizar minha vida na velha casa. Cada dia trazia pequenas vitórias, uma horta que crescia, móveis restaurados, a sensação de que finalmente eu podia respirar sem o peso do passado. O silêncio do lugar, que antes parecia cruel, agora era acolhedor. Eu aprendia a valorizar cada instante, cada respiração, cada memória boa que guardava de Raul. Até que, numa tarde de primavera, bateram à porta. O som do toque ecoou pela casa antiga e meu coração disparou de imediato. Quem seria? Ao abrir, encontrei Camila, abatida, com os olhos marejados e o rosto marcado pelo cansaço. O brilho da arrogância que eu conhecera havia desaparecido. Agora, ela parecia uma mulher que enfrentara a vida de frente e aprendera, da maneira mais dura,
suas lições. Mãe, disse com a voz trêmula, eu perdi tudo. Fui cruel com a senhora. Só queria pedir perdão. O tempo pareceu parar. Diante de mim, não estava a mulher que me expulsara da casa, mas a filha que um dia segurei nos braços pela primeira vez. Cada palavra sua me lembrava da fragilidade humana e do quanto todos podemos nos perder em ambições e orgulho. Respirei fundo e dei um passo à frente. Entre, filha. Aqui dentro ainda cabe o perdão. Nos abraçamos e lágrimas caíram silenciosas. Naquele instante, não havia rancor, nem culpa, nem arrependimentos pesando o ar. Apenas a sensação pura de que o amor e o perdão sempre encontram um caminho. Nos dias seguintes, Camila começou a visitar a casa com mais frequência. Conversávamos, tomávamos chá juntas e, aos poucos, reconstruíamos a relação que a ganância e a incompreensão quase destruíram. A velha casa, testemunha de minha dor, agora se tornava também o lugar da reconciliação. E às vezes, quando o vento soprava pelas janelas antigas, eu jurava ouvir Raul sussurrando: "Você encontrou o que sempre foi seu, minha Lúcia, sua própria força." Os meses seguintes foram uma verdadeira transformação para mim. A casa antiga, que antes parecia apenas um refúgio improvisado, tornou-se meu santuário. Cada parede, cada piso rangente, cada janela que rangia ao vento carregava histórias do passado e agora promessa de novos começos. Aprendi a cuidar de cada canto, restaurando o que estava danificado, plantando flores que Raul tanto apreciaria e reinventando minha rotina com pequenos rituais que me davam prazer. Levantar cedo tornou-se um costume. O sol, entrando pelas cortinas velhas, anunciava o dia, e eu me sentia viva como há muito não me sentia. Preparava meu café com calma, observava o jardim e até conversava com Raul em pensamento, como se ele ainda estivesse ali, me guiando. Cada gesto de cuidado comigo mesma era também uma forma de homenagem ao amor que compartilhamos. Além das tarefas diárias, comecei a aprender sobre administração das terras e dos documentos que Raul havia deixado. Consultava advogados, lia contratos e entendia como proteger meu patrimônio. Nunca fui fã de números, mas descobri uma força e uma paciência que eu não sabia possuir. Era como se a vida tivesse me dado uma segunda chance, mas desta vez para me descobrir de verdade. Enquanto isso, Camila vinha visitando com frequência. Observava a filha aprender a valorizar coisas simples, compreender limites e sentir empatia pelo que realmente importa na vida. O dinheiro não traz felicidade. E eu podia ver isso agora em seus olhos, refletindo arrependimento e desejo de recomeçar. Nossos encontros eram silenciosos às vezes, mas carregados de significado. À noite, sentada na varanda da casa antiga, o vento soprava entre as árvores e o barulho distante lembrava-me que a vida, mesmo depois da dor, sempre oferece caminho. Eu entendia, finalmente, que o silêncio e a solidão podem ser aliados para quem precisa reencontrar a si mesmo. Certa tarde, enquanto cuidava do jardim da casa antiga, ouvi passos na estrada de terra que levava até a entrada. O coração disparou e por um instante senti o medo do passado voltar. Aquele sentimento de abandono, de perda, de traição. Mas, quando olhei, vi Camila caminhando lentamente com os ombros curvados, o rosto cansado e os olhos marejados. Ela parou à minha frente sem saber exatamente como começar. "Mãe", disse, com a voz embargada, "eu perdi tudo. Perdi meu dinheiro, meus amigos e, mais do que isso, perdi a pessoa mais importante da minha vida. Fui injusta, cruel e só agora percebi." Senti uma mistura de dor e compaixão. Por tantos anos, pensei que a raiva, o ressentimento poderiam preencher o vazio da traição, mas ali, naquele instante, percebi que o perdão não é para os outros, é para nós mesmos. Dei um passo à frente e a convidei a entrar na casa. Ela entrou, hesitante, mas ao atravessar o corredor antigo e sentir o cheiro de madeira e lembrança, algo mudou. O silêncio entre nós não era pesado, era carregado de reconhecimento. Reconhecimento de erros, de aprendizados, de novos caminhos. Nos dias que se seguiram,
Camila começou a entender o valor do que realmente importa. Não eram os bens, não eram as festas, nem os bens materiais que preenchem a alma. Ela começou a me ajudar com pequenas tarefas, a cuidar do jardim, a ler comigo livros que falavam de coragem e resiliência. E aos poucos, nossas conversas se tornaram risadas, lembranças e ensinamentos compartilhados. À noite, sentadas na varanda, eu observava as estrelas e sentia a presença de Raul. Era como se ele estivesse nos abençoando, dizendo que o caminho que escolhemos, de paciência, perdão e amor, era o verdadeiro tesouro. Eu entendia agora, a vida sempre nos dá uma segunda chance, e o silêncio da casa antiga me ensinou que a força verdadeira vem do coração e não das mãos que seguram o dinheiro. Com o tempo, a casa antiga deixou de ser apenas um abrigo. Tornou-se um refúgio, um lugar de memórias, aprendizado e renascimento. Cada canto guardava lembranças, mas também esperança. Cada janela aberta deixava entrar o vento e, com ele, a sensação de liberdade que eu não sentia há anos. Camila e eu aprendemos juntas. Ela começou a valorizar o que realmente importa: a simplicidade, o respeito e o amor que não se compra. Eu, por minha vez, percebi que a vida nos coloca em situações dolorosas, não para nos destruir, mas para nos ensinar a encontrar força onde menos esperamos. Raul, em silêncio, sempre esteve presente nas pequenas descobertas da casa, nos documentos que guardava, nos gestos que planejara para me proteger. Ele me mostrou, mesmo após sua partida, que a confiança e o amor verdadeiro não morrem. Eles florescem, mesmo em solo árido, se tivermos coragem de cuidar. Hoje, a casa antiga é mais do que paredes e madeira. É testemunha da minha transformação, do perdão que encontrei em meu coração e da reconstrução de laços que pareciam perdidos. E, quando a o vento passa pelas árvores e pelo telhado rangente, sinto Raul dizendo: "Você encontrou sua força, minha Lúcia, e agora está pronta para viver plenamente, com coragem, paz e amor." Aprendi que o destino sempre revela a verdade, mesmo que leve anos, que agir com o coração é a única forma de não perder de fato, e que, no fim, o que realmente importa não é o que nos tiram, mas o que conseguimos reconstruir quando aprendemos a recomeçar. Deus transforma a dor em aprendizado, a perda em força e a traição em perdão. E é nesse silêncio, na intimidade de nossas próprias histórias, que descobrimos o verdadeiro tesouro da vida, a nossa própria alma fortalecida, pronta para recomeçar todos os dias.